culpa da pedofilia que aparece na sua religião? Como assim aparece na minha religião? Explica um pouquinho melhor. E a gente também é contra os pastores que com certeza vão entrar no inferno de Porsche. Sim, muito bom, muito bom. É causando vergonha na frente de um herege, que eu te considero um herege. Um herege. Tudo bem, Ariel? Oi de Tudo novo. bom? Vai me deixar falar? Vai ficar falando, o pessoal fala de você na internet? Como é que vai ser? Não sou só eu que falo, né? O pessoal todo aí nos comentários. todo mundo. Rael, é muito feio mentir. Da onde você tirou essa pesquisa? Qual é a metodologia dessa pesquisa? Vamos... Elas voltaram. Sabe aquelas irmãs evangélicas que debateram contra o Ariel e que muitos de vocês ficaram revoltados aqui? A maneira como elas falavam com o Ariel? Pois é, elas voltaram nesse segundo debate do Ariel contra 25 evangélicos. Sim, elas estavam lá e nós vamos reagir no vídeo de hoje. Não esquece o meu joinha, se inscreve no canal e ativa o seu sininho. Bora lá, porque tem bastante conteúdo aqui, hein? Bora! Vamos ver se vocês lembram dessa irmãzinha aqui, hein? Nessa parte, a tese aqui, né, o tema que o Ariel trouxe é: enquanto os pastores enriquecem, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bom? Você tem culpa da... Lembra seu nome, sua Luísa. denominação? Luísa. Você tem culpa Sua denominação? Sou da Igreja Betel. Obrigado. Você tem... Da última vez, se eu não me engano, ela não tinha falado da denominação dela. Logo que ela sentou. Então, já sabemos aí de qual denominação ela pertence. culpa da pedofilia que aparece na sua religião? Como assim aparece na minha religião? Explica um pouquinho melhor. As pessoas têm erros. A igreja em si vai aparecer pessoas que têm erros. Você tem culpa ou você é a favor da pedofilia? Da igreja Não, sou Sim, contra. Sim, e a gente também é contra os pastores que com certeza vão entrar no inferno de Porsche. Sim, muito bom, muito bom. Você tá certa. Ou você acha que o pastor Você de tá Rolex certa. Mas vai... o que eu quero chamar a atenção é para essa realidade que a gente tem, em que a gente pega a igreja. Tem mais de 100 mil instituições entre hospitais, escolas e tudo mais na África, por exemplo, que tá lá ajudando. E ao mesmo tempo, e a gente não vê assim, por exemplo, padres que estão... Tudo bem que tem uns padres cantor, beleza, tá, mas assim, dentro dos padres ordinários que estão ali na missa tal, e tudo mais, estão nas paróquias, você não vê padres ricos. Mas aí que tá, Você não vê bispos isso ricos. não é uma... Ou o próprio Papa, a agenda do Papa, gente, eu vejo aquele perfil lá que posta o que o Papa tá fazendo no dia, e eu fico com pena do Papa. Isso não é uma todo crítica, dia um embaixador isso é um de sei lá onde que quer falar com isso ele. é um aviso pros cristãos que estão causando... Você acha que ele tá vivendo na mordomia? Que estão causando vergonha, que estão, tipo assim, causando vergonha na frente de um herege, que eu te considero um herege. Um herege. Aqui, eu vou falar assim, se você vai xingar ou vai acusar, você acusa direito, né? Herege. Aí a gente já vai pra mais uma vez. Da outra vez também ela partiu pro ataque pro Ariel. Chegou a falar do curso dele. Você não ensina com o curso? Tem depois os reacts aqui, eu vou ver se eu coloco na tela final, tá? Então, se você vai acusar alguém, acusa direito, tá bom? Vamos lá. Isso, um herege, estão causando vergonha na sua frente, entendeu? Porque, tipo assim, um herege tá sendo capaz de falar da ostentação dos cristãos. Então, isso pra mim é uma vergonha, eu não concordo com isso. Sim, entendi. Que bom que você não concorda, né? Eu só queria chamar atenção pra isso, né? Eu acho que chama muita atenção você pegar, assim, várias... Por exemplo, lá em Gaza... Essa cara do Ariel, eita, Ariel! Foi meio debochado. Tem as freiras da Madre Teresa. Elas perguntaram pro Papa Francisco onde mais precisava de ajuda, elas estão lá, ajudando aquela população e tudo mais. É uma coisa muito bonita de se ver, né? O que eu quero que você entenda é que a caridade da Igreja Católica não quer dizer que vocês são salvos. Sim, tudo bem. Assim eu como concordo. também... Uma pessoa... Mas o Ariel não falou isso. O Ariel tá querendo dizer de que a instituição Igreja Católica, ela é espalhada em muitos lugares, buscando fazer a caridade, lutando também, inclusive, contra... a primeira parte que ela falou aí, né, de padres que cometem este erro grave. Aliás, a igreja, já falei aqui, muitos especialistas nesse tema, já falaram que a instituição católica é uma das únicas que realmente estão olhando para esse problema e tentando trazer uma solução, corrigir os erros, pegar aqueles que estão cometendo esses crimes, né? É isso que o Ariel tá tentando dizer, e que muitas vezes a gente vê em algumas denominações evangélicas que não batem tanto nessa questão do enriquecimento, de que muitas vezes, e gente, tem irmãos evangélicos que sofrem nem com os pastores, mas com os irmãos da própria igreja, por não terem a melhor roupa, por não ter o melhor carro, por não ter o melhor relógio. Mas isso tem na paróquia de vocês? Na minha,
Só se for um ou outro. Mas tem também, só que o todo não é dessa forma, a maneira como se rege ali. É isso que o Ariel tá tentando falar. Pode fazer muita caridade, né? E não Ir ter pro fé. inferno. Ir pro inferno, Assim concordo. como a ostentação dos pastores também com certeza não tá levando eles pro céu. Concordamos Muito bom. A gente nisso? concorda com isso, sim. Então é Concordamos. Acho que é a primeira vez na história desse programa, né? Uma concordância, apesar do cutuque. Não, mas eu digo aqui. E aí, essa irmãzinha aqui também voltou. Vamos voltar aqui. Ainda não, né? Vai no próximo. Este tema aqui é a terceira tese. Essa terceira tese é: se a Bíblia interpretasse ela mesma, só haveria uma denominação protestante e não mais de 40 mil. Por quê? Roda uma pesquisa americana que existe em torno de 45 mil denominações cristãs no mundo. Então, essa metodologia, eles trazem ali... Eles trazem como denominação qualquer corpo eclesial distinto por algumas razões organizacionais ou nacionais também, tá? Então, tem essa pesquisa, por isso que muitos hoje em dia usam, né, a frase, são mais de 40 mil denominações. É isso que o Ariel vai falar aqui, vamos reparar naquilo que ela fala também. Tudo bem, Ariel, oi de Tudo novo. bom? Vai me deixar falar, vai ficar falando, o pessoal fala de você na internet? Como é que vai ser? Não sou só eu que falo, né? O pessoal todo aí dos comentários. todo mundo, né? vamos lá. Eu fiquei bem impressionado. É a muito. propósito. Ô, Israel, é muito feio Ariel. mentir. Ariel, isso, verdade. Israel. É muito feio mentir. Da onde você tirou essa pesquisa? Qual é a metodologia dessa pesquisa? Vamos lá. Essa pesquisa, ela pega todos os CNPJs que colocam ali como uma igreja, inclusive as Então, mas católicas, você sabia né? que, por exemplo, a Batista de Mogi das Cruzes tem um CNPJ, a Batista de César de Souza, que também é Mogi das Cruzes, tem mas outro CNPJ. Não mas são eles fazem denominações esse filtro, né? diferentes. Mas São, eles fazem. não fazem. Olha só, tem uma a grande metodologia diferença. não faz. Se você me falar... injusto. se você- Calma aí, deixa eu terminar. Porque Deixa eu senão você fica terminar. falando que Você vai você não terminar deixa a crítica, falar. então eu vou responder por que essa pesquisa é confiável. Posso tá? terminar a crítica? Pode? Vamos lá. Essa pesquisa, a metodologia que ela usa, o nome dela é em inglês, eu não vou saber falar aqui. Mas a metodologia que ela usa, ela não junta os CNPJs da mesma denominação. Então tem igrejas batistas no Brasil É inteiro. que se eu lesse de qualquer jeito, eu diria mais de 50 mil. Aí elas contam, Mas eu já fiz esse filtro. E aí elas contam individualmente cada uma. Tá errado. Se a gente fosse contar, por exemplo, cada igreja católica que tem na cidade, ia dar também esse mesmo número. Então mas é a justo. católica, por Você exemplo, eles falar- colocam lá, Vamos lá, eles você colocam fala- deixa eu 256 católicas. Deixa eu Por quê? Uma por país, eles estão Deixa eu pegando. terminar. Você falar... Não, mas eu já fiz esse você filtro, falar gente. Dá que a mais de divisão- 50 mil. Ariel, você falar que a divisão é ruim, ok. Gente, é só um adendo aqui. Todas as paróquias, o CNPJ delas, elas são ligadas ao CNPJ da Mitra diocesana, ou seja, que ela sede ali naquela cidade, tá? Depois você pode até pesquisar. Então, por isso que, e o Ariel até falou, né, em relação a essa pesquisa, eles fazem esse filtro. E ele também falou que ele fez um filtro, até que ele fala aqui, né? A gente concorda em muitos pontos aqui. Agora, usar esse tipo de argumento de forma mentirosa, Mas não é falando que mentira. todos os protestantes são desfragmentados, e outra, a grande maioria da igreja Então, olha protestante só. tem o seu fundamento muito bem Eu definido. já fiz esse filtro, tá? Por isso que eu digo 40 mil e não 50 mil. Baseado na sua experiência própria. Não, Você eu traz sua anali- experiência própria pro debate, isso vale. Isso é Ah, fonte de os- pesquisa. os meus Qual estudos- metodologia você usou? Os meus estudos que eu fiz de arqueologia incluem de estatística. Isso, qual metodologia você E eu usou? peguei e fiz o filtro. De onde você tirou essa... Se você deixasse ele falar, né? Eu queria saber também qual é a fonte dessa pesquisa pra gente poder pesquisar. Por quê? Pesquisar não, ler, né? Porque tem uma que é da World Christian Database, mas ele não usa o CNPJ como critério. É uma pesquisa mais mundial e em muitos países ele precisa de um sistema equivalente a um CNPJ brasileiro. Então, a metodologia, ela considera esses corpos eclesiásticos independentes, e não registros fiscais, né? Então, tecnicamente, a menina tem até razão, mas por conta do CNPJ em si. Mas aí a gente precisaria saber qual é a fonte dessa pesquisa. Porque, querendo ou não, existem muitas pesquisas que envolvem ou o CNPJ, né, aqui no nosso campo nacional, e tem também essa que é americana. Vamos ver aqui o que o Ariel traz, né? essas fontes. Você olhou cidade por cidade, você viu não aqui, analisa aqui tem denominação quando você lê um batista, artigo, você não e analisa? dentro da denominação batista, eu analiso a metodologia que utiliza. Exatamente, E o que eu tô então, dizendo fiz é um que filtro. essa pesquisa, a metodologia utilizada Mas tá olha errada. só, Tamis, então se não são Então, mas aí fica difícil você falar que a pesquisa que o Ariel analisou está errada se você não sabe qual foi a pesquisa que ele leu. Porque existem muitas pesquisas. Independente de qual seja a pesquisa, gente, a maioria delas, pelo menos das que eu já li, e as que a gente pesquisa também,
existem muitas denominações cristãs, ou com base no CNPJ, ou com base na organização eclesial e ali nas diferenças. Existe. Então, chamar o Ariel de mentiroso está equivocado. São 40 Vamos mil? São falar da quantos? divisão. Não sei Mas você quantas concorda que mas são não milhares? São 40 mil. Mas são milhares? Não sei. Mas se você não sabe, como é que você afirma que não são 40 mil? Se você não sabe, não sabe. Pede a pesquisa pra ele. Eu não sei. sabe. Eu não... Ariel, Gente, eu não sou mas aí injusta. você vem me Eu acusar não de vou... mentiroso. É porque eu não minto. Ó, Eu não vou falar Ué, você não mente, mas você tá acusando o Ariel de mentira. Então você tá acusando ele de uma mentira, sendo que você não tem a pesquisa, você não sabe quantas são, onde é, não perguntou qual a pesquisa pra você dar uma lida. Ah, mas aí você chama ele de mentiroso. Quais são os fatos que você tem pra chamar ele de mentiroso? Teria que ter a pesquisa ali, né? Ou uma pesquisa que fosse um contra-argumento à pesquisa que ele, inclusive, ele até falou que fez o filtro. um número que eu não sei. milhares de pessoas vão assistir Não vou isso inventar aqui. um número aqui. Você não diz que são, por exemplo, mais de 1.000. Eu disse... Não, com certeza. Mais de Mais de mil, sim. 5 mil. Não sei. Eu não Você não fiz tem essa certeza? metodologia. Não tenho essa Mas você tem certeza que é mais de 1.000, mas não tem de 5.000. certeza. Ariel, eu não sou injusta com Você os acha que números. dentre 50... Eu não vou inventar um número aqui da minha cabeça só pra te agradar Mas ou eu pra não tô agradar o lado inventando, A eu ou tô B. Mas você falou de 1.000. Não, 1.000 eu acho que sim. Agora 5.000, não, já é demais. Então você não tá sendo justa com os números. Você não está indo dentro daquilo que é a pesquisa, daquilo que é o dado em si. da pesquisa. Ó, Uma nessa pesquisa enviesada. essa Uma pesquisa por exemplo, enviesada. traz... Com metodologia errada. Essa pesquisa traz 256 igrejas católicas. Por quê? Uma por país. E realmente não são 256. Aí tem porque a 40 gente mil... Tem 50 mil, né, no total. 50 mil de Então você tem que protestante. Aí não filtrar- conta. A batista Duas em uma coisas. só, a Primeiro, presbiteriana em outra só, a você tem que metodista em filtrar- outra só. Calma. Entendi. Você tem que filtrar primeiro, por isso que não são 50 mil, por isso que eu trouxe o número mais reduzido, por incrível que pareça. 40 mil, o número reduzido dentro dessa pesquisa. E além disso, como cada um... Não vai dar pra terminar, né? O Ariel chegou até a falar que no canal dele ele traria essa pesquisa. O vídeo que eu assisti não tem a parte da pesquisa em si, eu não achei. Se vocês acharem, deixem aí no link, por favor. Mas ele fez um link pós-debate e ele fala aqui nesse trechinho que a gente vai reagir agora. Agora... O que é isso aqui? Não, sai. Às vezes a gente fica um pouco perdido com tanta ferramenta. Parece eu aqui, às vezes, mexendo nas lives. É complicado, gente. Vocês acham que é fácil ficar gravando vídeo? Não é fácil. Agora, o Léo mandou aqui. Salve Maria, boa noite. Os protestantes falam que eles são uma religião unida. Então, por que eles não vão em outras igrejas? É verdade, né? Eu acho que esse aqui é um tema até um pouco mais profundo, Léo, porque uma coisa que ficou clara nesse debate 30 contra 1 é que eles não entendem o que é uma unidade jurídica de fé, uma unidade real, de uma irmandade ou de um companheirismo. Eles não conseguem enxergar bem essa diferença. Tem até umas pessoas que criticam a pesquisa que eu trouxe, né, de que tem mais de 40 mil denominações protestantes, justamente porque eles não enxergam esse problema. Dentro de uma igreja batista, por exemplo, da Confederação das Igrejas Batistas, tem diversos credos diferentes dependendo da igreja batista que você cita. Então vamos lá. Primeira coisa, para uma igreja ser una, não basta dizer que todos são irmãos, afinal de contas nós somos irmãos dos protestantes, e a igreja os chama de hereges e irmãos separados, ou seja, não são um só com a gente. Então não basta dizer que é irmão para ser um. E vale dizer que nesse debate aí, eles até falaram, mas fulano não é meu irmão? Mas acho que foi até o Israel que falou, fulano não é meu irmão? Você não é meu irmão? Você não é... Mas é isso, gente. Existe a parte de base, que é a parte da doutrina, que eles não seguem. Por exemplo, alguns batizam crianças, outros não batizam crianças, outros fazem lá a Santa Ceia, outros não fazem a Santa Ceia. Existe muita... É o que o Ariel falou, né? Existem muitos credos, muitas doutrinas. Para sermos um, a gente precisa, primeiro, ter uma unidade de doutrina. A gente precisa crer na mesma coisa. É necessário que a fé seja uma só. Seja aquilo que os apóstolos ensinaram. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O Ariel já repetiu tanto esse versículo nos debates que ele já sabe até de cor e salteado, fora os estudos dele, né? Então nós precisamos ser unos na doutrina dos apóstolos. E 2 Tessalonicenses 2,15 diz que devemos seguir a tradição apostólica, que está de forma oral e escrita.
que eles estivessem firmes naquelas coisas que aprenderam dos apóstolos, seja por viva voz ou de forma escrita. Então nós precisamos, para ser um, estar dentro dessa doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira coisa. E não pode se chamar de um grupo, que são os protestantes no geral. Protestante é uma categoria, não quer dizer que seja unida, né? Igual falar assim, reino animal. Mas não quer dizer que todos são uma coisa só, né? Ou o bairro de sei lá o quê, bairro de Santa Amaro em São Paulo. Não quer dizer que seja uma unidade, é uma categoria. Aí você chega ali dentro e tem as distintas unidades. No caso aqui, você tem dentro de dos protestantes, você tem diferentes denominações, cada uma com um credo. Porque veja só, uma vai dizer, por exemplo, que é necessário guardar o sábado. E se você não guarda o sábado, você tem pelo menos o risco de ir para o inferno. Outras dizem que não é necessário guardar o sábado, que isso aí passou. Vocês realmente acham que uma divergência que pode afetar a salvação eterna de uma pessoa é realmente um detalhe que você pode passar por cima? Uns, como os luteranos, creem na presença real de Cristo na Eucaristia, na presença sacramental, como eles chamam, ou na consubstanciação, vamos dizer assim. Ou seja, eles acreditam que estão comendo a Deus, a Jesus Cristo. Outros, que é a maior parte dos protestantes, acham que é só um símbolo para você lembrar lá de Jesus no Calvário. Um acha que é pão, estou comendo pão. Outro acha que eu estou comendo o próprio Deus. Isso é uma coisa que é só uma diferença litúrgica? Isso é uma diferença que é muito relevante. Inclusive, diz São Paulo, né? Quem come e bebe sem distinguir o corpo de Cristo, sem entender que está comendo o corpo de Cristo, come e bebe a própria condenação. Ou seja, não são coisas supérfluas, né? Então, a primeira coisa, para ser um, é necessário ter o mesmo credo, acreditar nas mesmas coisas. Aí vamos agora para a segunda característica de unidade, que é o quê? Ter uma mesma liderança. É necessário que haja uma mesma liderança de todos esses apóstolos. Quer dizer, de todas essas denominações. E não existe isso no protestantismo. Dentro da própria Conferência Batista, por exemplo, do sul dos Estados Unidos, eles dizem que cada igreja, isso que é um documento que eu li, de que cada igreja tem a sua própria autonomia. Ou seja, que não tem uma que orienta o que é essencial ou não. Cada um decide o que é essencial de acordo com a sua própria interpretação da Sagrada Escritura. Isso é muito complicado, porque se não há unidade em uma mesma liderança, na prática a pessoa não tem, aquilo ali não tem unidade, que é o que aconteceu com o protestantismo, 40 mil denominações, porque você não tem uma liderança una, né? E de quem é essa liderança? Nas Escrituras fica muito claro que essa liderança é dos apóstolos em relação aos fiéis como um todo e de Pedro como primeiro entre os irmãos, como aquele vigário de Cristo, como aquele mordomo do palácio de Davi, como diz Isaías 22. Em Lucas 22, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E uma vez convertido, confirma teus irmãos. No Evangelho de São João também, não lembro agora, acho capítulo 21, se não me engano, São Pedro, apacenta minhas ovelhas. Todas as ovelhas de Cristo são apacentadas por Pedro. Mateus 16, 18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te dou as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então nós temos apóstolos e São Pedro como aqueles que são o critério da fé. Tanto que os primeiros hereges que aparecem no Novo Testamento são corrigidos com base na autoridade dos apóstolos e não grandes raciocínios. Carta de São Judas fala disso, carta de São João, as cartas de São João, as cartas de São Pedro e as próprias cartas de São Paulo, por exemplo, a carta aos Gálatas e tantas outras, Tessalonicenses. O critério para eu saber o que é essencial ou não são os apóstolos. E os apóstolos instituíram sucessores, como nós vemos lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. São Paulo deixa Tito para que escolhesse outros sucessores na ilha de Creta. Ou seja, não só tem o sucessor de São Paulo, que é Tito, na ilha de Creta, como ele orienta Tito a escolher outros que vão vir após ele. Então, um critério de unidade também é que haja uma unidade jurídica real, ou seja, que haja líderes reais. E nesse ponto, até mesmo os ortodoxos falham, não são católicos. Por quê? Porque não há uma submissão real ao Santo Padre. É uma submissão de honra. Mas o que é isso? Submissão de honra? Não existe isso. Não. O primado de honra é a rainha da Inglaterra? Não é isso, não existe isso. As coisas, gente, não tem que ficar na palavra, né? Tem que ser uma coisa real. O Papa tem autoridade real sobre nós. Precisa ser assim, né? Para que realmente seja una. E eles não conseguem entender isso.
E foi muito o que nós vimos, né? Aliás, até na palavra, em um dos reacts que eu fiz, o pessoal não sabia a diferença da palavra diferença e divisão, confundindo aí, né? E eu já trouxe isso em outros vídeos. Bom, eu quis trazer isso daí para mostrar, né, as meninas que reapareceram no debate e também para mostrar essa questão que eu achei muito importante que o Ariel trouxe ali sobre a união, para mostrar por que tem essa diferença, né? Então, aliás, hoje em dia, muitos irmãos evangélicos não aceitam ser chamados de protestantes e outros irmãos protestantes não aceitam ser chamados de evangélicos. Nós já tivemos isso aqui em alguns comentários de vídeos, acho que até teve um vídeo que foi falado isso, alguns que acabam ligando até para a questão pentecostal e acabam brigando se a gente remete isso, então acaba tendo muita divisão, essa quebra de unidade, essa ruptura naquilo que é a base, né? Agora, me conta, qual foi o trechinho que você gostou do debate aí, né, entre o Ariel e os 30, mas na realidade estava lá como 25 evangélicos. Deixa aqui nos comentários, mas lembrando, filho amado de Deus, se você é católico, evangélico, ou não possui religião, ou não acredita em Deus, enfim, tá tudo bem, mas você não precisa desrespeitar o outro, combinado? Então não esquece meu joinha, se inscreve no canal, respeite as regrinhas. É isso, até o próximo vídeo, até o próximo react.